dar um certo predomínio como equipe, eu penso que nós tivemos essas chances também, e não concluímos em gol. Nesse sentido, não só por esses números, o momento em que eles aconteceram, quando nós conseguimos se desprender, agredir mais, se expor mais para precisar de uma pressão mais forte e incomodar mais o Corinthians, nós ficamos pouquíssimo tempo à frente do placar. E nos momentos que as nossas chances reais apareceram também, principalmente a goleira, o Corinthians conseguiu neutralizar. Então, nesse contexto, eu penso que foi um dificultador para a gente durante a partida, nesse contexto de jogo às 10 da manhã, com essa temperatura que estava. Mas volto ao início da minha fala. O resultado do jogo, para nós, em questões de equipe, em questão individuais, do que a gente esperava dessas meninas, elas entregaram com certeza, e até porque elas conseguiram exercer a pressão que a gente pensou em fazer ela por momentos no jogo, por conta do calor. Elas tiveram esse comportamento, essas ações praticamente 95, 100 minutos. Então é preciso, num primeiro jogo de temporada, com 4 semanas de treinos, essas meninas performarem em aspectos comportamentais e físicos da forma como elas fizeram. Eu preciso trazer um resultado de ganho e de construção coletiva muito bom, muito positivo para essa manhã de hoje. Boa tarde, professor Breno. Boa tarde, Elis. Para o Breno, eu gostaria de perguntar sobre a questão defensiva, porque o Inter acaba sofrendo 4 gols, outros gols foram evitados pela Maiara, as jogadoras do Corinthians também erraram, né? Algumas vezes a Edmila ali no final também acabou falhando, mas o que deu errado no sistema defensivo do Inter, principalmente no primeiro tempo ali, que a bola entrava na área e acabava saindo gol, sempre sobrando para alguma jogadora do Corinthians, né? E por Elis, eu gostaria de saber, considerando a discrepância entre Inter e Corinthians em termos de elenco, porque a gente viu que no segundo tempo no Corinthians entra Vicky Albuquerque, entra Jennifer, enfim, a gente sabe dessa diferença. O Inter tem a ideia ainda de, nesse começo de temporada, fazer alguma contratação? Boa tarde, Nani, Val. Na verdade, a gente tem uma questão que é o seguinte, né? A gente vem acompanhando e a gente vem no radar de oportunidades. Mas a gente não consegue simplesmente, diante de um resultado contra um Corinthians, achar que está tudo errado e que o nosso elenco não serve. A gente está bem satisfeito com o nosso elenco, como o Breno coloca muito bem, o que a gente esperava das meninas foi entregue, né? A gente entende que a gente teve algumas falhas individuais, que é do jogo, começo de temporada, 4 semanas de treino, um calor insuportável, e aí alguém vai pensar, mas esse calor também estava valendo para o Corinthians. Sim, estava valendo para o Corinthians, mas a gente sentiu bastante também, e a gente acredita que elas sentiram também muito forte. Em relação ao elenco, esse elenco dela também já vem sendo montado há mais tempo, com mais investimentos, né? Então a gente está no radar qualquer oportunidade de contratação, combinado com a nossa comissão técnica, né? Então a gente não vai fazer uma terra arrasada num jogo como hoje. Um adversário de muita qualidade, clima adverso, né? Mas sim, continuaremos no radar e se tivermos oportunidade buscaremos reposições e novas contratações, sim, né? Sobre, não era sistema defensivo, né? Nós estudamos a lei de Scrum, né? E lá nós trouxemos números, né, e atuações que mostraram uma consistência muito forte desse setor, e o que a gente prega e o que a gente trabalha lá dentro é que a solidez defensiva, ela também, como tudo, eu sempre tenho oportunidade, eu falo da força coletiva do Inter. Então a primeira defensora nossa é a Priscila, e a gente precisa olhar para o nosso setor defensivo como um todo e não, muitas vezes, nos duelos individuais perdidos. Potenciais individuais da equipe adversária sempre vão ser pontos de atenção para a gente precisa sim vencer duelos, porque duelos é uma estatística que aproxima a equipe, né, da vitória, do resultado, mas acredito que é muito por conta do momento em que a gente sofre o primeiro gol. Então essa equipe, na Ladies, em momento nenhum ela saiu atrás do placar,
E quando você está em igualdade ou em vantagem, que foi como nós performamos e jogamos até aqui, você consegue ser muito mais cauteloso, muito mais preocupado primeiro em se proteger, para daí utilizar, para daí se beneficiar de um erro e uma desorganização do adversário. E quando a gente sai nessa primeira oportunidade atrás do placar, ou a gente se acomodaria com 1-0 e de repente vamos ter paciência para esperar um erro do Corinthians, ou nós vamos causar esse erro. E quando eu falo de comportamento e atitude, é isso. O Inter vai ser sempre a equipe, precisa ser a equipe que não vai esperar que o adversário erre para te fornecer algo. Nós temos que provocar isso. E se a gente está atrás do placar, não importa se é com 7, com 8, com 9 minutos, nós precisamos agredir o adversário. E sabemos, natural, quando você faz isso, você se expõe, é um cobertor puro. Porém, é uma responsabilidade que a gente precisa assumir, uma ideia que a gente precisa assumir, e o ano está apenas iniciando. Nós vamos trabalhar sim para ser tão forte, tão consistente, sólido, quando sairmos à frente do placar, mas também ser uma equipe forte, equilibrada, quando a adversidade do jogo se apresentar, quando a imprevisibilidade que é inerente no futebol se apresentar, como foi o caso hoje de um gol sofrido muito cedo. Então é para isso que nós vamos trabalhar, para ser cada vez uma equipe mais equilibrada, mais completa, mais consciente, para poder fechar o ano e olhar para trás e ver que concluímos mais um ano muito produtivo. Eu sou muito convicto disso, tenho muita convicção. Olho para o jogo pelo resultado e não pelo placar. A confiança no elenco, a confiança nas meninas, parabenizei elas por tudo que elas entregaram dentro de campo hoje, porque já estive lá dentro e sei como é difícil tudo que elas fizeram ali hoje. Então, é assim que a gente vai seguir trabalhando e buscando durante o ano. Boa tarde, Breno. Boa tarde, Elis. Minha pergunta para ti, Breno, referente ao fator psicológico, o senhor referiu duas vezes aqui, comportamentos, individualidades. O fator psicológico hoje foi predominante para o Internacional sair derrotado aqui no Beira-Rio. Também um fator, um dos gols, a arbitragem atrapalhou referente à volta da Bruna Benítez ao campo, o fator que teve o buraco que poderia ser preenchido pela Bruna Benítez. E para o Elis, o elenco de hoje do Internacional, até onde ele pode chegar? Ele pode ser campeão do Campeonato Brasileiro e por aí vai? Vou responder só uma parte da pergunta que fizeste ao Breno, tá? Eu não estou aqui para justificar nada e nem para reclamar de arbitragem, mas estranhamente o segundo tempo a bola não rodou. A goleira do Corinthians, ela teve umas 3 quedas, tá? Teve um determinado momento que parou o jogo em 23 minutos e ele voltou aos 27 e aos 28 ela fez uma parada técnica, certo? E aí eu respondo essa questão do retorno. Sim, aquela não permissão da entrada da Bruna Benítez nos prejudicou. Tanto que num lance igual, a Capela fora de jogo, ela autorizou a Capela a entrar, inclusive a Capela interceptou o lance. Então sim, incomodou. Quanto ao elenco, como eu respondi anteriormente, a gente está satisfeito com o nosso elenco. Só que acontece, um clube da grandeza do Internacional, ele não fica quieto nunca. Ou seja, a inquietação faz parte de quem está desse lado aqui pelo Internacional. Assim como o próprio professor, nós também vamos trabalhar sempre na busca de aumentar a qualificação. Veja bem, eu não falo em qualificar, eu falo em aumentar a qualificação. Então, quando eu te respondo isso, eu estou te dizendo que o meu grupo é qualificado. O grupo do Esporte Clube Internacional é qualificado. Estamos satisfeitos? Estamos. Vamos ficar parados nisso? Não, não vamos. Então, à medida que o professor demandar e à medida que nós criarmos oportunidades, vermos oportunidades, vamos em busca do negócio. Mas eu quero deixar bem claro que nós estamos, sim, satisfeitos com o nosso elenco, e o nosso elenco entregou. Ele entregou tudo que foi proposto, ou seja, a gente que acompanha o trabalho do Breno lá no CT, ou seja, a gente passamos os sábados quase até as 3, 4 horas da tarde juntos ontem.
Ontem, por exemplo, foi nosso melhor treino de pênaltis, por exemplo, conforme o próprio professor nos passou, foi nosso melhor treino, dia de treino. Perdemos 3 cobranças só de pênaltis, onde as 3 cobranças foram por quê? Por méritos das goleiras. Então a gente está satisfeito com o nosso elenco, mas vamos continuar trabalhando para aumentar a qualificação. Isso tem que ficar muito claro. O nosso elenco é qualificado, mas nós não vamos parar de trabalhar para aumentar a qualificação. Sobre aspectos psicológicos, né? O desenvolvimento de uma equipe, das atletas individualmente, a gente pauta ele nos pilares que compõem essa atleta. Então a gente olha para o resultado, não para o placar, como que elas se desempenharam fisicamente, tecnicamente como elas se desempenharam, taticamente como elas se organizaram dentro de campo, como elas resolveram os problemas, como elas se cooperaram dentro dos problemas do campo. E aí o aspecto mental / psicológico, vejo que você é experiente em algo quando você vive aquilo por muitas vezes, e não está relacionado à idade. Quantas vezes você passou por aquilo. E essa não é uma equipe que está acostumada a sair atrás do placar, de buscar, não tão cedo, principalmente tão cedo no jogo. Então, por não ser um acontecimento recorrente com essa equipe, é lógico que ela vai estar um pouco menos preparada, porque viveu menos isso. E é aí que a gente precisa atacar, é aí que a gente precisa criar mecanismos e estratégias para ser mais equilibrado nesse aspecto de, dentro de uma possibilidade de iniciar atrás do placar, conseguir êxito no final do jogo dentro desse contexto. E aí, quando a gente identifica essa fragilidade, a gente precisa preocupar-se com a informação que a gente passa dentro disso. Então, eu acredito que positivo também foi a forma como, dentro dessa inexperiência de viver momentos atrás do placar, como elas se comportaram, o que elas transmitiram de informação com isso. Uma equipe que aceitou, que se prostrou? Não, eu acredito que foi positivo porque elas logo levantaram a guarda, atacaram novamente, agrediram novamente, conseguiram uma virada, né, e terminaram o jogo em quase 100 minutos, assim fazendo. E o segundo tempo, eu acredito que, se analisarmos eles tanto em número e com a sensação que foi passada hoje aqui, o segundo tempo, elas foram também grandiosas pelo segundo tempo que fizeram e por estarem em adversidade. É isso que a gente precisa olhar, ser mais, deixar um pouco de ser superficial, julgar placar e pensar nas heranças que essa partida deixa, o que de bom ela deixa, porque vai chegar ao final do ano, nós vamos ter mais um ano muito produtivo, cheio de conquistas, e nós vamos voltar a mente aqui nesse dia de hoje, na nossa estreia, e falar tudo começou naquele 11 de fevereiro às 10h30 da manhã no Beira-Rio. É assim porque a nossa convicção ela não está nem um pouco arranhada, nem um pouco conturbada. São processos que vão acontecer. A gente só tem o trabalho de olhar minuciosamente para cada detalhe, cada pedacinho do jogo, cada sensibilidade do jogo, e trabalhar durante a semana, os meses, e já entregar isso na estreia do Brasileiro no dia 17 de março. Boa tarde. Breno, para ti, você mencionou anteriormente a questão da defesa, avaliou a questão defensiva do time, e eu pergunto sobre a parte ofensiva da equipe, que me parece que teve ali a Priscila com 2 gols, a própria Letícia uma boa movimentação como pivô, mas a Belém talvez não tão participativa nesse jogo, que você pode avaliar sobre o que o Inter precisa evoluir na questão ofensiva. E para o Elis, a direção tem uma meta estabelecida, uma expectativa de competição a ser vencida, o grande desejo do Inter para a temporada, ou ao menos de uma fase de uma determinada competição que há a expectativa de que esse grupo possa e deve chegar em 2024. Obrigado. Cara, na verdade é o seguinte, no dia da apresentação, aqui nesse mesmo local, eu lembro da Nani aqui, lembro do amigo ali de Listrado aqui, estava aqui com a gente, a Val, e o que eu lembro assim, o presidente falou numa questão da régua alta no Internacional.
E do dia 18 de janeiro para cá não mudou nada. Nossa régua continua alta. O Internacional, ele vem construindo um modo de jogar. O Internacional vem vindo bem nas competições, né? A gente beliscou algumas competições já ao longo desse ano que passou, ganhamos o Gauchão. Para nós é muito importante que se registre, né? Hoje o Internacional é o 4º time da América, né? O Internacional é o 4º time da América. Ao meu juízo, isso não é pouco. Isso é bastante, certo? Dito isso, eu te digo, aonde a gente objetiva? A gente objetiva títulos. O que nós disputar, a gente objetiva ganhar. A gente não vai trabalhar para chegar na semifinal e se contentar. A gente quer chegar na semifinal, na final e ganhar. Podemos não obter todos os êxitos que nós planejamos? Podemos. Mas tu acredita que o Breno sai de casa para treinar o time para ficar em 5º lugar em algum lugar, 4º lugar? Não, eu não acredito. Eu acredito que ele sai de casa para fazer o Internacional campeão. E esse é o desejo dessa direção e deste clube, ser campeão. Sobre aspectos ofensivos, né? A partir do momento que o Inter faz uma campanha em 2023 e a diretoria se posiciona diferente no mercado, que é mantendo destaques individuais e atletas que atingiram performance, como o caso da Belém e da Priscila, e destaque, é natural hoje o futebol, as áreas estão muito atuantes, né? Então, análise de adversário, o futebol feminino hoje está à mostra, está em evidência, então todos os jogos transmitidos, setores trabalhando por trás disso para cada vez tornar o jogo mais detalhado, né? Quando a Belém passa um jogo e ela não tem tantas chances de gol, também a gente precisa olhar para o que ela faz quando ela não está com a bola no pé, quando ela não está finalizando em gol. E o adversário, eu tenho certeza que para inibir um valor individual como a Belém, recrute mais forças, mais pessoas, mais atenção para inibir um potencial da equipe adversária. E nesse momento ela cumpre o papel dela tático, que é trazer a atenção do adversário, possibilitando que uma companheira dela tenha espaços para jogar ou que receba essas oportunidades que seriam para elas. Eu acredito que acontece muito isso. E você olha o time, a fase ofensiva do Inter, o adversário tem muitos pontos desses para se preocupar. Então, no caso de hoje, evidencia a Priscila por conta de ela estar nos lances onde não tinha sobra de marcação, dobra de marcação, porque essa tensão e esse número que traz desigualdade estava em outro setor do campo. Isso também precisa ser considerado, né? Então, ela muitas vezes não teve atuações pontuais de destaque, mas taticamente ela cumpriu a função dela de desequilibrar o adversário. Mas setor ofensivo é uma parte, é um pedaço do jogo do time que ele precisa de muita sincronia, muita lapidação, porque criar é sempre mais difícil do que você destruir. Destruir muitas vezes você conta, lógico que com qualidade é preciso ter inteligência, qualidade para ser uma boa defensora também, mas você precisa muito de questões físicas, condições, né, vigor. Agora a construção, ela precisa de uma série de fatores, né, que precisam estar muito lapidados, sincronizados, fluido, para poder vencer também esse bloco defensivo do adversário. Mas olhando para o setor defensivo, tudo que foi criado, a gente fica muito satisfeito. Talvez o olhar tem que ser para o desfecho, o olhar tem que ser para converter o que foi criado em eficiência, em eficácia, que daí a gente passa para o placar em números que foi o jogo. Então, creio que a equipe produziu muito bem, criou muitas chances, causou desequilíbrio, causou dano ao adversário, porém, em momentos cruciais do jogo, oportunidades cruciais que mudariam contextos de, por exemplo, poder ter a bola um pouco no pé e descansar, respirar com ela no pé, nós não conseguimos marcar o gol, continuamos atrás do placar e o desgaste foi se acumulando, foi precisando se fazer mais para buscar
e isso tem uma consequência para a equipe, é notório, mas fechando comportamentalmente, elas se portaram muito bem. Professor, aqui, o senhor enfrentou aí 3 situações, né? O Corinthians, uma equipe muito qualificada, a questão do tempo, né? O clima horrível, e o treinador, que também conhecia, o treinador do Corinthians, ele conhecia as atletas, né? Ele treinou, ele foi campeão gaúcho com esse grupo, né, professor? Eu quero fazer a pergunta seguinte, eu não sei o que o senhor pensou ali na hora, mas a gente que estava ali em cima, eu observei o detalhe da goleira do Corinthians, que várias vezes ela jogou quase como uma líbera no meio do campo. Eu não sei se o senhor pensou uma alternativa ali de botar alguém para marcar a goleira, aquela forma dela jogar. Eu observei que parece que no final o senhor botou uma atleta ali para tentar atrapalhar um pouco. Aí ela não subiu muito, né? Até a goleira ficou mais um pouco no gol, né? Essa é a minha pergunta. É um comportamento já que está bem enraizado na equipe adversária, né? Então, mesmo com a chegada de um treinador novo, culturalmente isso já está muito fundado no clube. A utilização da goleira dentro daquele cobertor curto que eu falo, ela tem o lado positivo, que você tem um atleta a mais, então se você busca superioridade numérica, você tem com ela. Se eu quiser me opor a isso, eu vou ter que tirar uma menina que já estava encaixada em alguém e fazer a pressão na goleira, automaticamente eu estou liberando uma livre. Então isso é estratégia também, é um dos pontos fortes do adversário, nós sabíamos disso. Ela parou de fazer isso porque depois ela ficou por ordem clínica, né? Sabíamos que isso era um fator que nos dificultaria, mas também precisávamos estar prontos para contra-golpear. Então, no caso, se você consegue ser eficiente e roubar a bola, você pode prejudicar e punir o adversário por uma postura dessa arrojada, né? Mas as qualidades de enfrentar, as qualidades do adversário, as dificuldades de enfrentar uma equipe que já tem um processo bem estabelecido, que muda-se profissionais, mas as coisas continuam funcionando, né? E que o Inter é um exemplo disso também. É sempre muito difícil enfrentar equipes assim, porque são processos fortes, não são jogos individuais que faz um jogo muito bom e depois não consegue se manter, são sequências muito fortes. E é por isso que, considerando o Inter também uma equipe com processo forte, com um elenco qualificado, com um ambiente que elas criaram entre elas muito bom para se trabalhar. Nós fechamos no vestiário agora e foi falado tudo que se tinha que falar, olhando um no olho do outro. E essas coisas não ficam dentro do grupo como exposição, como culpa, transferência de responsabilidade. Então, fechou-se o vestiário, fala-se tudo, olhando no olho, com muita transparência, e não se leva por lado negativo, porque todo mundo que está ali dentro sabe que a gente trabalha, a gente sofre, a gente comemora, sempre olhando para o mesmo lugar. E tudo que precisar ser feito, vai ser feito ali dentro. Isso me faz, quando falo em confiança, em ter certeza de um ano promissor, é porque eu sinto e eu vejo diariamente esses detalhes. Já vivi, eu fui atleta profissional, meu pai foi treinador, foi atleta. Desde os 2 anos eu frequento o ambiente de vestiário com meu pai. Então é um ambiente que eu conheço e eu já vi de tudo ali dentro. Já vi ambientes ruins de trabalhar, onde as pessoas não conseguem fazer bons jogos, não é porque não tem valores individuais, não é porque não tem um elenco bom, é porque o ambiente não é saudável, as relações ali estabelecidas não são boas, e não é o que eu encontro aqui. Então por isso eu sou otimista, por isso eu tenho certeza de que essa equipe vai performar, porque eu sei das particularidades e as coisas finas que acontecem diariamente aí, no ambiente onde tem seres humanos trabalhando, que são atletas e vão para dentro de campo, mas antes são seres humanos. Então é isso que eu vejo da minha equipe, confio na minha equipe, e a gente vai, já no próximo treino, começar a trabalhar nesses aspectos emocionais, conseguir correr mais ainda, porque correram para caramba hoje, mas a gente precisa mais, melhorar na parte técnica de quando criarmos, que formos felizes na nossa fase ofensiva, a gente realmente converter no placar e não no resultado bom que é criar, mas sim converter em gols, porque no final nós vamos precisar desses gols, nós vamos precisar também do placar, senão a gente não avança, e o Inter não pode não avançar, o Inter não pode chegar no fim do ano e não estar nos principais jogos das competições. Nós queremos a Libertadores de novo, então se a
o regulamento da competição diz que Libertadores só vai quem chegar à final, é lá que nós temos que estar. E o Elis traz, mesmo na final, conquistando a Libertadores, nós não vamos abrir mão de brigar por título. Professor.